repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem, Petrópolis. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Capítulo 14. A meditação não é apenas o esforço intelectual para nos apoderarmos de certas ideias sobre Deus. Não se trata tampouco de imprimir em nossos espíritos os mistérios de nossa fé católica. O conhecimento conceitual da verdade religiosa tem lugar definido em nossa vida, e esse lugar é importante. O estudo tem função essencial em nossa vida de oração. A vida espiritual necessita de fortes bases intelectuais. O estudo da teologia é acompanhamento necessário a uma vida de meditação. Porém, a meditação em si não é estudo, tampouco é atividade puramente intelectual. A finalidade da meditação não é apenas adquirir ou aprofundar conhecimento objetivo e especulativo de Deus e da verdade por Ele revelada. Na meditação, não procuramos conhecer coisas a respeito de Deus, como se fora Ele um objeto como quaisquer outros que se submetem ao nosso exame e podem ser expressos em claras ideias científicas. Procuramos conhecer o próprio Deus, ultrapassando o nível de todos os objetos que Ele criou e que nos confrontam como coisas, isoladas umas das outras, definidas, delimitadas, com fronteiras bem marcadas. O Deus infinito não tem limites, e nossas mentes não podem impor limites a Ele, nem a seu amor. Sua presença é então apreendida na percepção geral da fé amorosa. É conscientizada sem ser conhecida cientificamente com precisão, como conhecemos um espécime sob um microscópio. Não podemos verificar a presença de Deus como verificaríamos uma experiência de laboratório. Entretanto, podemos ter percepção da presença de Deus de maneira espiritual, contanto que não procuremos insistir em verificá-la. Logo que tentamos verificar a presença espiritual como um objeto de conhecimento exato, Deus nos escapa. Voltando aos textos clássicos de São João da Cruz sobre a noite escura da contemplação, vemos que sua doutrina em relação à fé é mal interpretada. Para alguns leitores, parece que São João da Cruz apenas diz que
Se nos desviamos dos objetos visíveis e sensíveis, chegaremos a ver os invisíveis. Ora, isso é neoplatonismo. Não é doutrina de São João da Cruz. Pelo contrário, João ensina que a alma, abre aspas, deve ficar às escuras não só quanto à parte sensível e inferior relativa às criaturas e ao temporal, mas também quanto à parte racional e superior, de que vamos tratando agora, cujo objeto é Deus e todas as coisas espirituais. Para chegar a alma à transformação sobrenatural, evidentemente há de obscurecer-se e transpor-se além dos limites da vida natural, sensitiva e racional. Porque sobrenatural significa precisamente passar acima do natural. Portanto, o natural deve ficar abaixo. Como a transformação e a união divina não podem cair em sentido e habilidade humana, a alma, para aí chegar, tem necessidade do perfeito desapego de todas as coisas, inferiores e superiores, segundo a afeição e vontade, empregando nisso toda a sua diligência. Da parte de Deus, que não fará Ele numa alma assim despojada, abnegada e aniquilada? É mister estar vazia e livre, mesmo quanto aos dons sobrenaturais recebidos, permanecendo às escuras, como cega, apoiada na fé e tomando-a por guia, luz e apoio. Não deve fazer caso do que ouve, gosta, sente ou imagina, pois tudo isso é treva que a fará errar o caminho. E a fé está acima de todas essas coisas. Se não quiser ficar totalmente às escuras, não chegará ao mais elevado, que justamente nos ensina a fé. Fecha aspas. Mais uma vez, porém, essa escuridão não é apenas coisa negativa. Traz consigo a iluminação que escapa à investigação e ao controle do entendimento. Pois que poderá impedir que Deus opere na alma aquilo que Ele quer, se ela está desapegada, entregue, aniquilada? Este ensinamento de São João da Cruz não deve ser posto de lado como algo peculiarmente de espiritualidade carmelitana. Situa-se em linha direta na tradição antiga monástica e patrística. Vem de Evagrio Pôntico, Cassiano e Gregório de Nícia, até chegar a Gregório Magno e os seguidores do pseudo-Dionísio no Ocidente. Escreve São João Crisóstomo sobre a incompreensibilidade de Deus, abre aspas, invoquemo-lo como o Deus inexprimível, incompreensível, invisível e incognoscível. Confessemos que ele ultrapassa todo o poder da linguagem humana, que ele escapa à apreensão de toda inteligência mortal, que os anjos não o podem penetrar, nem os serafins vê-lo em plena claridade, como tampouco os querubins entendê-lo perfeitamente. Pois ele é invisível aos principados e aos poderes, às virtudes e a todas as criaturas, sem exceção. Somente o Filho e o Espírito Santo o conhecem. Fecha aspas. São Gregório de Nissa descreve assim a noite mística. Abre aspas. Noite designa a contemplação, teoria, das coisas invisíveis à maneira de Moisés,
que penetrou na escuridão onde Deus estava. Este Deus que faz da escuridão seu esconderijo. Envolta na noite divina, a alma procura aquele que está oculto na treva. Possui realmente o amor por ele, a quem procura, mas o amado escapa ao abraço de seus pensamentos. Assim, abandonando a busca, a alma reconhece aquele a quem deseja pelo simples fato de que o conhecimento dele ultrapassa o entendimento. Assim, exclama: tendo deixado para trás todas as coisas criadas e abandonado o auxílio do entendimento, unicamente pela fé encontrei o meu amado, e não o deixarei ir-se, agarrando-o com a firmeza da fé até que entre em meu aposento íntimo. O aposento íntimo é o coração que é capaz de permanecer no interior, uma vez que recuperou seu estado primitivo. Fecha aspas. E declara Evagrio Pôntico, no Tratado da Oração, por muito tempo atribuído a São Nilo, abre aspas, assim como a luz que tudo nos desvenda não precisa de outra luz para ser vista, também Deus, que nos mostra todas as coisas, não precisa de uma luz na qual possa ser visto, pois Ele mesmo é, por essência, luz. Não vejas em ti diversidade alguma quando oras, e não deixes que tua inteligência receba a impressão de nenhuma forma. Penetra imaterialmente no imaterial e compreenderás aspirando a ver a face do Pai que está no céu. Por nada neste mundo busques ver uma forma ou figura na hora da oração. Fecha aspas. Voltando aos místicos de Renânia, encontramos João Tauler tipicamente a declarar, abre aspas, tudo aquilo em que o homem repousa com alegria, tudo que ele retém como um bem que lhe pertence, está comigo pelos vermes, salvo o desaparecer absoluto e simples no puro, incognoscível, inefável e misterioso bem, que é Deus, pela renúncia a nós próprios e a tudo o que possa nele aparecer. Fecha aspas. E Ruysbroeck, abre aspas, o homem interior entra em si de maneira simples, acima de toda atividade e de todos os valores, a fim de aplicar-se a um simples olhar no amor de fruição. Ali encontra a Deus sem intermediário e, da unidade de Deus, penetra nele o brilho de uma luz simples. Essa luz simples demonstra ser treva, nudez e nada. Nessa escuridão, o homem é envolvido e mergulha num estado sem categorias, no qual se perde. Assim desnudado, toda consideração e distração em relação às coisas lhe escapam, e ele se vê penetrado por uma luz simples. Nesse nada, ele vê todas as suas obras como inúteis, pois se encontra submerso pela atividade do imenso amor de Deus e, pela fruitiva inclinação de seu espírito, torna-se um só espírito com Deus. Fecha aspas.
A doutrina da pureza de coração e da contemplação sem imagens acha-se resumida na Filocalia. Abre aspas. Puro é o coração que, apresentando sempre a Deus uma memória sem imagens nem formas, está pronto a nada receber, senão impressões que vêm dele, e pelas quais ele deseja manifestar-se a esse coração. Fecha aspas. Numa palavra, Deus está invisivelmente presente à base de nosso ser. Nossa fé e nosso amor o atingem, mas ele permanece oculto ao olhar arrogante de nossa mente inquiridora, que procura capturá-lo e assegurar-se da posse permanente dele num ato de conhecimento que nos dá poder sobre ele. É de fato absurdo e impossível apreender a Deus como objeto que pode ser captado e compreendido por nossas mentes. O conhecimento de que somos capazes é simplesmente um conhecimento a respeito dele. Por meio de analogias, ele nos é indicado, mas devemos transcendê-las a fim de atingi-lo. Temos, todavia, de nos transcender também a nós próprios, como a nossas analogias, e, procurando conhecer a Deus, temos de esquecer-nos do relacionamento costumeiro objeto-sujeito que caracteriza nossos atos habituais de conhecimento. Em lugar disso, conhecemo-lo na medida em que nos tornamos conscientes de nós mesmos como conhecidos a fundo por ele. Nós o possuímos na proporção em que percebemos sermos possuídos por ele nas mais íntimas profundezas de nosso ser. A meditação, ou a oração do coração, é o esforço ativo que fazemos para manter nossos corações abertos para Deus, de maneira a sermos por Ele iluminados e plenificados por essa percepção de nosso verdadeiro relacionamento para com Ele. Portanto, a forma clássica de meditação é a invocação repetida do nome de Jesus no coração que se esvaziou de imagens e preocupações. Assim, o escopo da meditação, no contexto da fé cristã, não é chegar a um conhecimento objetivo e aparentemente científico em relação a Deus, e sim chegar a conhecê-lo através da consciência de que o nosso próprio ser está penetrado pelo conhecimento e o amor de Deus em relação a nós. Nosso conhecimento de Deus é, paradoxalmente, um conhecimento não dele como objeto de nossa observação, mas de nós mesmos como inteiramente dependentes de seu conhecimento salvífico e misericordioso em relação a nós. É na proporção em que somos por Ele conhecidos que encontramos nosso ser verdadeiro e nossa identidade com Cristo. Conhecemo-lo em nós e através de nós, na medida em que sua verdade é a fonte de nosso ser e em que seu amor misericordioso é o próprio centro de nossa vida e de nossa existência. Não temos outra razão de ser senão a de sermos por Ele amados como nosso Criador e Redentor, e de amá-lo em retorno. Não há verdadeiro amor de Deus que não implique em profundo apreender e uma aceitação íntima, pessoal, desse relacionamento em profundidade. Todo o escopo da meditação consiste em aprofundar a consciência desse relacionamento básico da criatura com seu Criador
e do pecador com seu Redentor. Já foi dito acima que a doutrina mística do incognoscível, pela qual ascendemos ao conhecimento de Deus como o não visível, o sem forma ou figura, para além de todas as imagens e de todos os conceitos, não deve ser mal interpretada como simples desviar-se de ideias de coisas materiais para voltar-se a ideias de coisas imateriais. O conhecimento místico de Deus, que já se inicia de certo modo incoativo na fé viva, não é um conhecimento de essências imateriais e invisíveis como distintas do visível e material. Se, em certo sentido, nada daquilo que podemos ver ou entender pode dar-nos uma ideia plenamente adequada de Deus, exceto por remota analogia, podemos então dizer que as imagens e os símbolos, e mesmo a matéria que entra nos sinais sacramentais e nas obras de arte, recuperam certa dignidade de direito próprio, uma vez que não são mais rejeitados em favor dos outros objetos imateriais, considerados superiores, como se fossem capazes de fazer-nos ver a Deus mais perfeitamente. Pelo contrário, uma vez que estamos bem conscientes de que as imagens e as obras de arte são apenas coisas materiais, temos a tendência a utilizá-las com maior liberdade e menor risco de erro. Isso porque precisamente percebemos as limitações de sua natureza. Sabemos que podem ser apenas meios para um fim, e não fazemos desses meios ídolos. Pelo contrário, hoje em dia, o perigo maior está em elevar as ideias e as ideologias ao nível de ídolos, adorando-as por amor a elas. Então, podemos dizer aqui, ainda que de passagem, que a imagem, a arte, o símbolo, o rito e, sobretudo, os sacramentos trazem correta e convenientemente à vida de oração e de meditação coisas materiais, utilizando-as como meios a fim de penetrar com maior profundidade na oração. Denis de Rogemont chamou a arte uma armadilha calculada para a meditação. O aspecto estético do culto em nossa vida não deve ser negligenciado, especialmente hoje em dia, quando estamos apenas nos recuperando de uma era de abominação e desolação em relação à arte sacra. Isso se deve, em parte, a uma espécie de atitude maniqueia para com a beleza natural de um lado e, de outro, a uma negligência racionalista para com as coisas sensíveis. Assim, tudo o que foi dito acima nas citações de São João da Cruz e de outros doutores do misticismo cristão sobre a noite escura dos sentidos não deve ser mal interpretado. Não significa que o cultivo normal dos sentidos, do senso artístico, da imaginação e da inteligência deva ser objeto formal de renúncia por parte de qualquer pessoa interessada na vida de meditação e de oração. Pelo contrário, uma semelhante cultura é pressuposta. Não é possível ultrapassar aquilo que ainda não se possui. Normalmente, a consciência nítida de que Deus está situado para além das imagens, dos símbolos e das ideias só é percebida por alguém que previamente já utilizou bem todas essas coisas. Alguém que possui uma completa e madura cultura monástica. Quem a possui alcançou o limite do símbolo e da ideia e prossegue para alcançar um nível mais adiantado, onde, ao menos temporariamente, não precisa disso.
pois mesmo se esses auxílios humanos e simbólicos em favor da oração perdem sua utilidade nas formas mais elevadas de união contemplativa com Deus, têm ainda seu lugar na vida cotidiana comum, mesmo de um contemplativo. Fazem parte da atmosfera ambiente e cultural em que geralmente ele vive. A função da imagem, do símbolo, da poesia, da música, do canto e do ritual, remotamente relacionada com a dança sagrada, é fazer desabrochar as profundezas mais interiores do eu do contemplativo, incorporar os sentidos e o corpo na totalidade da auto-orientação para Deus, necessária ao culto e à meditação. Negligenciar completa e simplesmente os sentidos e o corpo, deixando que apenas a imaginação siga o seu caminho, enquanto se tenta mergulhar profundamente numa oração interior abstrata, não terá resultado nem mesmo para alguém adiantado na meditação. Todas as tradições religiosas possuem meios de integrar os sentidos, em seu próprio nível, nas formas mais elevadas de oração. A grande literatura mística fala não somente de trevas e inconhecimento, mas também, e quase ao mesmo tempo, de um extraordinário florescimento dos sentidos espirituais, uma percepção estética subjacente que interpreta a mais elevada e direta união a Deus que ultrapassa a experiência. Na realidade, o que se encontra para além da experiência tem de ser transmitido de algum modo e interpretado na linguagem comum do pensamento humano antes que possa ser objeto de profunda reflexão da parte do próprio sujeito e comunicado a outros. Evidentemente, não negamos o fato de poder alguém entregar-se a uma profunda oração contemplativa sem conseguir refletir sobre isso, e ainda menos comunicar seja o que for dessa experiência a outros. Mas, na literatura mística, que supõe, é claro, comunicação por meio de imagens, símbolos e ideias, vemos que a contemplação no estado do incognoscível é geralmente acompanhada de dons pouco comuns, poéticos e teológicos, sempre que o fruto da contemplação deva ser partilhado com outros. Vemos São João da Cruz, por exemplo, descrever a viva chama de amor em linguagem muito concreta e belíssima, que reflete, é óbvio, uma experiência ainda mais concreta e bela, por ele traduzida em formas simbólicas. Entretanto, São João da Cruz nos diz, sem qualquer ambiguidade, como aquilo que nos descreve é o sabor da vida eterna, uma experiência da vida de Deus e a atividade do Espírito Santo. Diz ele, abre aspas, mas como se pode dizer que afere, se na alma já não há coisa para ferir, estando já toda ela cauterizada pelo fogo de amor? É coisa maravilhosa, mas não estando o amor nunca ocioso, senão em contínuo movimento, como a chama está sempre lançando labaredas para uma e outra parte. E sendo seu ofício ferir para enamorar e deleitar, como está na tal alma em viva chama, está-lhe arremessando os seus golpes, como labaredas terníssimas de delicado amor, exercitando jucunda e festivamente as artes e jogos do amor, como em palácio das suas bodas, como Assuero com a sua esposa Éster,
mostrando-lhe as suas graças, descobrindo-lhe as suas riquezas e a glória da sua grandeza, para que se cumpra nesta alma o que ele disse nos Provérbios. Cada dia me deleitava, brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo terrestre e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens, isto é, dando-as a eles, pelo que estas feridas, que são os seus jogos, são labaredas de ternos toques que ferem por momentos a alma por parte do fogo do amor, que não está ocioso, os quais diz, se dão e ferem da minha alma no centro mais profundo. Porque é na substância da alma onde nem o centro do sentido nem o demônio podem chegar, que se passa esta festa do Espírito Santo e, portanto, tanto mais segura, substancial e deleitável, quanto mais interior é, porque quanto mais interior, mais pura é, e quanto mais pureza há, tanto mais abundante, frequente e geralmente se comunica a Deus. E assim é tanto mais o deleite e o gozar da alma e do espírito, porque é Deus o obreiro de tudo, não fazendo a alma nada da sua parte. Pois, como a alma não pode fazer ato nenhum, senão pelo sentido corporal e ajudada por ele, do qual, neste caso, ela está muito livre e muito longe, o seu ofício é já só receber de Deus, que é quem unicamente pode, no fundo da alma e sem ajuda dos sentidos, emitir atos e neles mover a mesma alma. Fecha aspas. Quando o próprio São João da Cruz declara que não devemos tentar atingir a união com Deus, esforçando-nos por fazer surgirem imagens de tais experiências em nossos corações, não está, evidentemente, invalidando o que disse numa tentativa de comunicar uma experiência de Deus depois do fato. Está, pelo contrário, tentando proteger o leitor de uma manipulação egocêntrica e espiritualmente cega de imagens e conceitos, a fim de atingir um suposto conhecimento de Deus como um objeto que pode ser conhecido e desfrutado pela mente do homem por meio de termos intelectuais e estéticos. Assim, um certo conhecimento de Deus que se alcança por meio de imagens e racionalização. Isso, porém, não é, de modo algum, o tipo de conhecimento experiencial descrito por São João da Cruz. Em realidade, o emprego da imagem e do conceito pode tornar-se muito perigoso num clima de egocentrismo e falso misticismo. O abuso perigoso das imagens e do símbolo pode ser constatado, por exemplo, no caso de alguém que tenta fazer surgir uma chama viva pelo exercício da vontade, da imaginação e do desejo, e se persuade então a si próprio de que teve a experiência de Deus. Num tal caso, ter-se-ia de pagar muito caro essa evidente fabricação, pois existe uma diferença total entre os frutos de uma autêntica experiência religiosa, puro dom de Deus, e os resultados de nossa imaginação. Como declarou sem rodeios Jacob Böhm,
Abre aspas. Onde encontramos nas Escrituras que uma prostituta pode tornar-se virgem por simples decreto? Fecha aspas. A experiência viva do amor divino e do Espírito Santo na chama viva a que se refere São João da Cruz é uma verdadeira consciência que se tem de haver morrido e ressuscitado em Cristo. É uma experiência de renovação mística, uma transformação interior ocasionada unicamente pelo poder do amor misericordioso de Deus, que implica a morte do ego autocêntrico e autossuficiente e o surgir de um novo ser libertado, que vive e age no Espírito. Mas, se o antigo eu, o eu autônomo e calculador, procura apenas imitar os efeitos de uma tal regeneração para a satisfação e vantagem próprias, o efeito é exatamente o oposto. O ego procura afirmar-se em sua própria existência egoísta. O grão de trigo não penetrou na terra e não morreu. Permanece duro, isolado e seco. Não há fruto nenhum, apenas um gabar-se mentiroso e blasfemo, um ridículo fingimento. Se a mentira e a invenção, do ponto de vista psicológico, são perniciosas mesmo nas relações comuns com outras pessoas, uma área onde uma certa medida de falsificação não é rara, toda falsidade é desastrosa em qualquer relação com a base de nosso próprio ser e com Deus, que a nós se comunica através de nossa própria verdade interior. Falsificar nossa verdade interior, sob pretexto de nos unirmos a Deus, seria a mais trágica infidelidade, a nós mesmos em primeiro lugar, à vida, à própria realidade e, é claro, a Deus. Tais invenções acabam por deslocar toda a nossa existência moral e intelectual.